Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre pressão de vapor? Bom, antes de a gente começar a falar sobre a pressão de vapor, vamos relembrar dos nossos estados fundamentais, dos 3 estados físicos, né? Como é que são? Sólido, líquido e gasoso. Muito bem. É importante você relembrar que, por exemplo, para passar do sólido para o líquido é um processo chamado de fusão, de líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para líquido, condensação, líquido para sólido vai ser solidificação, e agora sólido para gasoso, sublimação, e de gasoso para sólido você pode chamar tanto de ressublimação ou também de sublimação, tanto faz, beleza? Ok. Sabendo disso, é importante você saber também que esses 3 estados físicos eles costumam estar em constante equilíbrio. Então, por exemplo, quando você tem um copo, uma garrafa d'água e ela está indo com água só até a metade, as pessoas têm a falsa impressão de que só tem água ali dentro na fase líquida. Não, não só. Também tem água no estado gasoso. É que você não consegue enxergar, mas as 2 fases estão em equilíbrio. Olha só, vou mostrar aqui um exemplo, um desenho para você ver. Olha aqui. Na pressão de vapor, aqui, temos uma garrafa d'água. Ela está com líquido, só que o que acontece? Ela está o tempo todo mudando de fase. Ela está indo do líquido para o gasoso e do gasoso de volta para o líquido. Isso constantemente, é o tempo todo, é um ciclo. Se você for ver, vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. É isso que fica acontecendo. Só que isso aí é muito rápido e a gente não consegue perceber isso de forma natural. Pô, mas difícil, como assim? Isso acontece? Não tem lógica. Tem lógica assim. Você quer ver? Olha só, vou te propor o seguinte desafio. Quando você estiver num dia chuvoso, estiver indo para o trabalho, para a faculdade, para casa, não importa. Você vai reparar que em alguns lugares tem poças de água. Né? Beleza. Só que, depois de um tempo que você vai passar por ali, você vai ver que aquelas poças de água não estão mais lá. Não está mais lá. Ué, para onde foi aquela água que estava ali? Alguém chegou e esquentou, fez ela vaporizar. O que acontece? Ela se vaporizou, ela se transformou em gás. Só que o que acontece? No nosso exemplo aqui da garrafa, a gente tem um sistema fechado. Num sistema aberto, esse sistema aqui de vaporizar, de condensar o tempo todo, ele não é constante, isso acaba não sendo perfeito. Então, esse sistema aqui é para um sistema. Essa ideia aqui é para um sistema fechado. Para um sistema aberto, são outros critérios. E é um critério que para você atribuir é muito complicado. Não vale a pena para um estudioso tentar entender isso. Ok? Muito bem. E o que vai ser a pressão de vapor? É agora que vem a pegada. A pressão de vapor é justamente a pressão que um gás faz sobre o líquido quando ele está em equilíbrio. Ou seja, esse gás aqui, ó, ele está fazendo uma pressão para baixo nesse líquido. Ele tá meio que empurrando o líquido para baixo. Essa pressão, quando eles estão em equilíbrio, é chamada de pressão de vapor. E é ela que vai ser responsável por vaporizar um líquido. Como assim? Olha só. Quando você tem uma pressão de vapor alta, fica cada vez mais fácil você de evaporar esse líquido. Como assim? Pensa só. Esse gás aqui está empurrando o líquido para baixo. Cara, está empurrando, está empurrando, está empurrando. Se ele empurra, a pressão sobre esse líquido também vai aumentar. Se a pressão sobre esse líquido aumenta, você acaba influenciando nos pontos de fusão e de ebulição. E aí o que acontece? Você acaba se tornando mais fácil você evaporar. Você quer ver, fazer um exemplo? Ó, vou te dar outro exemplo para você entender. Chega em casa, pega uma pedra de gelo, uma pedrinha de gelo, tá? Bota na bancada e aperta essa pedra. Você vai ver que ela vai começar a derreter mais rápido. Vai ser mais rápido, você vai ver. Faz esse teste. Por quê? A pressão que você fez alterou o ponto de fusão. Você fez o quê? Como você alterou esse ponto de fusão, você mudou o estado físico do gelo para a água mais rápido. Beleza? É a mesma coisa aqui. Só que ao invés da mão é o gás que está fazendo. Ok? Só que você entender que essa pressão, existem alguns fatores que podem influenciar na pressão de vapor. E quais são esses fatores? Vamos lá. A primeira de todos são as forças intermoleculares. Como assim? Olha só. Quanto mais forte forem as forças intermoleculares, menor é a pressão de vapor.
o que consequentemente faz com que fique mais difícil evaporar. Como assim? Eu não estou compreendendo. Olha só. A pressão de vapor de uma ligação de hidrogênio ela é menor do que uma pressão de vapor de polo. Ou seja, por exemplo, vocês podem relembrar que na ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte mesmo. Ela está muito forte o tempo todo. Se ela é muito forte, o que acontece? Ela é mais difícil de evaporar. Sim, mas por que ela é mais difícil de evaporar? Porque a pressão de vapor em cima dela ela é menor. Ou seja, o gás não é tão forte. Ele não consegue fazer uma pressão tão grande. Olha aqui. Eu citei dois exemplos aqui. A água, como ligação de hidrogênio, e aqui o nosso éter dietílico. Se você for reparar, os pontos de fusão da água, o ponto de ebulição da água é 100, o do éter dietílico é em torno de 70, 80, é alguma coisa desse tipo. Só que, por que isso acontece? Aqui é ligação de hidrogênio e aqui é de polo. As forças intermoleculares da água são muito mais fortes. Muito mais fortes. Então, a pressão em cima dela não é tão eficiente. Beleza? Forças intermoleculares. Agora, segundo fator. O segundo fator que influencia na expressão de vapor é a nossa temperatura. É óbvio que a temperatura vai afetar. Como assim? Olha só. A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor. Ou seja, por que quanto maior a temperatura, a pressão de vapor? Pensa só, você tem uma água que você está fornecendo energia. Se você está fornecendo energia, você concorda que as moléculas de água no fase líquida, lembre-se do nosso sistema lá da garrafa, elas vão começar a ficar muito agitadas. Se elas estão muito agitadas, o gás vai precisar fazer uma força maior, para poder meio que manter o equilíbrio. Ou seja, aumentou a temperatura, a pressão de vapor também vai aumentar. Se ela vai aumentar, a pressão de vapor também vai ser mais fácil de evaporar. Ok? E junto, além da temperatura, o último fator é a nossa querida pressão. Isso mesmo, pressão. E funciona na mesma ideia. Se você aumenta a pressão, ou seja, se você aumentar a pressão em cima do meu sistema, você também aumenta a pressão de vapor. É bem lógico, pensa assim, você tem uma garrafa, se você começar a comprimir aquela garrafa, o gás vai fazer uma pressão em cima do líquido muito forte, então a pressão de vapor vai aumentar ainda mais. E aí você acaba também alterando o ponto de fusão e se torna mais fácil de evaporar no ponto de ebulição. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!